Olá pessoal, a paz do Senhor. É bom estar com vocês novamente, depois de uma pausa aí que a gente precisou dar e já estava sentindo falta. Hoje, diferente das nossas entrevistas até então, eu não tenho só um entrevistado, uma entrevistada aqui comigo hoje para essa conversa. Eu tenho um time de peso, são amigos, são jovens de Deus, e desde já eu gostaria de agradecer a cada um deles por estar aqui comigo. Queria agradecer ao Vinícius, agradecer ao Luiz, a Alana, a Carla, a Bárbara, dizer que amo muito vocês e dizer que é uma honra ter vocês novamente aqui no Gravidade Cast. E hoje a gente quer ter uma conversa com vocês a respeito de um tema bem utilizado agora na atualidade pela juventude cristã, que inclusive está aqui na frente. A gente acabou um culto jovem aqui na cidade de Lagedo, onde o tema foi esse, inconformados. Tem sido muito utilizada e é algo que surgiu no meu coração a respeito de: será que nós sabemos o significado disso? Será que nós sabemos o que é o significado de ser inconformado? Principalmente para nós que somos jovens. Todos que estão aqui comigo hoje, de certa forma, eles servem ao Senhor no departamento jovem e já são pessoas de influência, cada um na sua área. E aí eu gostaria de iniciar essa conversa hoje com eles dessa forma. Antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de trazer um texto, compartilhando com vocês, que se encontra lá em Romanos 12, 2 versículos, 1 e o 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tendo como esse texto base, eu gostaria de tratar um pouco sobre esse tema tão comum na nossa geração: inconformados. E aí, pessoal, para vocês que já são atuantes, são jovens cristãos, atuantes no meio cristão, o que é ser um jovem conformado? Boa noite, pessoal. Eu acho que quando se fala em ser inconformado, naturalmente e automaticamente, acho que todo mundo, ou grande maioria, já liga a situações extremas. E aí, tipo, coisas extremas que acontecem lá fora, e aí a juventude olha, não só os jovens, mas todo mundo olha e sim fica indignado, fica inconformado com o comportamento, com as atitudes das pessoas, com as atitudes que o mundo tem tomado. Mas aí a gente para pensar que tem coisas que são pequenas e, na verdade, são imperceptíveis. Por exemplo, o mundo dita um estilo de roupa, o mundo dita um estilo de cabelo, o mundo dita uma comida. E aí você vê a toda a massa, todos os seus amigos, todos os grupinhos caminhando e fazendo a mesma coisa, todo mundo se igualando, todo mundo sendo o mesmo, fazendo o mesmo. E aí eu acredito que a gente precisa tomar posição e ser inconformado no sentido de: eu não preciso me igualar a todo mundo, eu não preciso seguir todo mundo para fazer parte do bando. Então, acho que são coisas pequenas. A gente não tem que necessariamente olhar só para o extra, o que é grande demais para a gente ficar inconformado. A gente precisa se ater também aos pequenos detalhes. A gente precisa se ater às pequenas coisas que a gente acha que vai passar imperceptível. Porque aí é de pouquinho em pouquinho que às vezes a gente chega no extremo sem perceber. E aí às vezes a gente está concordando com tudo que as pessoas fazem, porque a gente já veio concordando nas pequenas coisas. Então a gente já vem se conformando nos pequenos detalhes. Então chega no extremo, a gente olha e acha natural, acha normal. E quando às vezes a gente acha demais o que está acontecendo, quando a gente se mostra inconformado com o que está acontecendo, somos questionados. Mas somos questionados porque a gente já se conformou com os pequenos detalhes que estavam sendo mostrados. Então, quando a gente mostra uma indignação para as pessoas diante de algo que elas estão fazendo, nós passamos a ser questionados no sentido de que, quando era pouquinho aqui, você estava achando legal, você se conformava, estava tudo de boa. Então, por que agora, porque a situação está maior, você já não gosta mais? Então, a gente precisa se preocupar e se ater nos pequenos detalhes e prestar atenção nos pequenos detalhes, porque a gente não pode deixar passar nada. Porque
Nós seguimos um padrão, e eu não falo padrão porque nós somos melhores que as outras pessoas, porque nós somos santos demais. Não. Mas um padrão que a Bíblia nos dita. Um padrão que o Senhor já disse que nós precisamos seguir. Então, a partir do momento que nós seguimos um padrão, que nós andamos numa linha, quando eu vejo algo, por menor que seja, por mais besta que seja, e eu vejo que aquilo foge do que eu tenho que seguir, foge do que nós devemos andar, eu preciso estar inconformado. Eu não posso deixar passar porque é pequeno demais. Eu não posso deixar passar porque vai ser imperceptível para outras pessoas. Se eu percebi e eu sei que está fora, eu sei que está errado, eu preciso me mostrar inconformado. Eu preciso me mostrar e me expor, me expressar de alguma forma. Preciso falar que eu não aceito o que está acontecendo. Então, não se atenham simplesmente aos grandes detalhes. Prestem atenção nas pequenas coisas, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai acabar achando o extra normal. Então, é isso. É interessante a Carla falar isso, porque a gente, por algum momento, a gente pode esquecer da inversão de valores. A gente esquece que os valores que a gente segue, o padrão, a cosmovisão que a gente segue é totalmente diferente da de mundo. E como você falou, às vezes a gente diz assim, não, mas é porque são cristãos, querem se achar melhor do que outros, mas não é. A própria palavra, e antes de passar para a próxima pessoa, eu gostaria de trazer, que eu acho muito interessante, é quando a gente vê essa palavra aqui no versículo 2 do texto de Romanos que a gente acabou de ler, não serem conformados com esse mundo, mas serem transformados. Então são duas palavras que têm a mesma terminação. De forma, de ter uma forma. E quando a gente fala a palavra forma no português, ela não tem diferença. Ela não traz diferenciação nenhuma. Mas aí quando a gente vai para a origem da palavra no grego, o conforma, esse forma, que significa esquema. A palavra esquema no grego, ela vem falar de algo que muda constantemente. A toda hora está mudando. Já quando a gente vai para a palavra transforma, essa forma no grego é morfê, que significa algo que não muda. Então é literalmente isso, e nós temos um padrão de algo imutável, é o padrão da palavra de Deus. Então esses valores eles vão estar sempre em choque. A proposta de vida, de mundo, entra em colisão com a que a palavra de Deus nos orienta. E é isso que a gente tem que ter em mente, porque do oposto a gente vai estar guerreando com duas linhas que são totalmente diferentes, uma que está tentando esmagar a outra. Então o mundo está aí falando a respeito de vários caminhos, várias verdades, e nós temos a certeza que existe um caminho, uma verdade que nos levará para a eternidade. Ponto. E aí a gente às vezes constantemente pode entrar, como Carla acabou de falar, nesse lugar de choque, de eu vou me acostumando com as pequenas coisas, eu vou me conformando com as pequenas coisas, e aí é bobagem, a gente precisa se atualizar, a gente está ficando para trás, e é nesse tipo de conversa onde a própria palavra de Deus está entrando em xeque agora, dizendo que precisa ser atualizada. Só que nós não temos uma receita antiga, nós não temos uma receita nova, a nossa é eterna. E nós temos que andar guiado por isso. Então, esse inconformado, será que nossa juventude sabe o significado desse inconformado? Será que nós sabemos de forma prática o que é prestar nosso culto racional? O que é sermos sacrifício vivo? E aí, são essas questões que parecem pequenas, mas que no fim das contas, somadas, elas vão fazer toda a diferença. Então, será que a nossa geração sabe o que é ser inconformado? Será que de fato sabem? Quando eu penso muito sobre inconformados, é mais ou menos isso que Carla falou. A gente pega e quer olhar para o mundo com um olhar de que a gente não aceita as coisas grandes que vêm acontecendo por aí afora. Só que a gente esquece que as pequenas coisas também importam, de fato. E quando eu penso muito sobre isso, sobre ser inconformados com um jovem inconformado, eu trago muito um pouco do que as igrejas estão tentando fazer hoje em dia. É isso que Pedro disse, o pessoal está esquecendo o que é ser inconformado. O pessoal está esquecendo do que a palavra em si traz para a gente. Porque a gente está
praticamente tão conformado com o que está acontecendo lá fora que a gente está trazendo para dentro da igreja. A gente vê muito isso, a gente vê muito várias igrejas aí que, ao invés de tomar essa posição de ser inconformado com o que está acontecendo no mundo, eles acabam atraindo elementos do que está acontecendo no mundo com a visão gospel para atrair os jovens que estão lá fora. E a gente tem que, de fato, entender o que essa palavra diz, o que essa passagem de Romanos diz. Porque se a gente for a cada dia mais viver nessa de ter que atualizar a igreja, ter que atualizar a Bíblia para poder trazer jovens de fora, para poder trazer as pessoas de fora, a gente vai só cada vez mais cair num próprio abismo que a gente está criando. E eu nem digo sobre placa de igreja, eu digo sobre, de fato, a gente pegar o que é a Bíblia, pegar, de fato, o que a Bíblia traz para gente que é cristão e aplicar na igreja, aplicar em nossas vidas primeiro. Porque não é os elementos do mundo que vai transformar o coração das pessoas. É, de fato, o conhecimento de Deus, é a gente apresentar quem é Deus para eles da forma verdadeira, que é através da palavra. E eu acho que a gente tem perdido muito isso. A gente não tem mais sido inconformados com o que está no mundo. Na verdade, muito pelo contrário. Ultimamente estamos tão conformados que a gente está pegando os próprios elementos do mundo para poder atrair pessoas para dentro da igreja. Eu acho isso bem interessante, que o Luiz acabou de dizer, porque é de fato isso. A gente tem buscado se modernizar a um nível que a gente não vê mais diferenciação. Enquanto, na verdade, se nos tornarmos iguais a quem está no mundo, como é que nós vamos atrair o mundo? Como é que vão ver em nós Cristo? O próprio Romanos 8 vem falar sobre isso, dizer que nós fomos predestinados para sermos a imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, nós precisamos amar de fato, mas nós não precisamos nos conformar e nos tornar igual ao mundo. Porque aí nós não estamos amando, porque isso não é amar. Amar não aceita tudo. Mas a gente não pode dizer que o que a Bíblia diz que é errado, o que a Bíblia diz que condena, que agora pode, porque já se passou milhares de anos que essa palavra foi escrita. Não, essa palavra é atemporal. Essa palavra ela não é nova, ela não é velha, essa palavra é a que nos conduz até a eternidade. Mas a gente não pode tornar o que a palavra diz que não é certo para tornar inclusiva. Então, isso agora pode. Isso agora não pode. Não, o que é que a palavra do Senhor fala a respeito de determinado assunto? Mas é porque se eu falar isso para minha escola, para minha faculdade, por meio de roda de amigo, eu vou me excluir, eu vou ficar sozinho. Onde é que vai estar a diferença? Onde é que a gente vai fazer a diferença? Onde é que vão enxergar em nós essa diferença? Talvez as pessoas olhem para muitos dos jovens hoje e não vejam Cristo e não tenham vontade de se converter e não digam, há algo de diferente porque eu tenho estado num âmbito tão inclusivo que eu tenho me tornado igual e eu não tenho nem percebido. E aí é onde as coisas que estão aí fora têm entrado e têm andado dentro da própria igreja e a gente nem tem percebido. E isso é muito sério, porque nós somos amor, mas nós temos um manual de conduta. Nós abraçamos, nós amamos a todos, nós incluímos a todos. Mas esse todo que vem, ele precisa reconhecer o Senhor como Salvador. Ele precisa se arrepender do seu pecado. Então nós precisamos ser inconformados com isso. Nós precisamos sair desse conformismo que nós vivemos, de achar que aqui agora a igreja é uma inclusão e que vamos abraçar todo mundo e que existem várias verdades e abraçar o relativismo. Não. A palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus, ela é inerrável, infalível, inerrante. Ela é isso, porque no momento que eu tiro a palavra de Deus desse lugar, dizendo que existem várias verdades, várias maneiras de conduta, eu tiro ela desse local de ser conduta de vida, ter sido inspirada assim, mas foram homens que escreveram. Foram, mas foi o Espírito Santo que inspirou. E aí eu queria que Vinícius também falasse sobre isso um pouco. O que ele na cabeça dele, o que é que ele acha que é ser um jovem conformado? Boa noite, pessoal. Para mim, um jovem inconformado é um jovem separado, né, por Deus, que não aceita os padrões do mundo.
e que não aceita o que o mundo oferece, o que ele tem para oferecer. Um jovem inconformado é um jovem que não segue os padrões do mundo, né? Que não aceita o que o mundo oferece. Eu não preciso beber, eu não preciso me prostituir, eu não preciso seguir os outros lá fora, os amigos que fazem coisas erradas. Tipo isso. Somos jovens separados, inconformados. Não aceitamos o que o mundo oferece, mas sim aceitamos o que a palavra tem a dizer. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Você ser inconformado é você ser diferente. É você fazer a diferença em meio à multidão. Uma palavra que eu ouço há muito tempo e eu guardo assim para mim é a questão do ser cópia. Sabe, a questão do Jesus Cope, é ser essa cópia, é ser essa bandeira que o mundo vê, é ser essa blusa que o mundo veste, que as pessoas vestem, que nós vestimos. Então, eu acho que para além de qualquer outra coisa, você ser inconformado é você fazer a diferença. Exatamente o que o Vinícius falou, é você ser diferente, é você ter esse entendimento de que você não precisa seguir as pessoas para ser descolado. Você não precisa seguir as pessoas para ser descolado. Você ser diferente é você mostrar essa postura de inconformado, sabe? Algo que eu ouvi essa semana é que a nossa geração está acostumada a ser omissa. E nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser como Adão foi. Nós não podemos nos calar, nós não devemos nos esconder quando nós precisamos ter essa postura de inconformados. Então, acredito que a base disso é isso, sabe? E até falando sobre o que a Bárbara falou sobre somos a bandeira que o mundo vê. Isso é muito real, porque o mundo nos observa, por um lado, como um exemplo de fato. E o que eles esperam ver é essa mudança que Jesus causa nas pessoas. Porque o que o mundo espera é que a gente tenha uma vida de mudança de fato. Porque a gente apresenta um Jesus que muda vidas, mas quando o mundo olha para a gente está fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo lá. Então, isso acaba meio que ofuscando, de fato, quem é Jesus. Então, de fato, onde fica esses jovens inconformados com o mundo? Como é que fica essa visão do mundo para a gente, se a gente, de fato, não está tendo essa posição de, não, se o mundo está indo pela direita, eu vou pela esquerda. Muitas vezes a gente está indo pela direita junto com eles. E às vezes não é nem por inocência. É, de fato, por querer maquiar ali de que está sendo um cristão, mas que está tentando buscar o mundo para dentro da igreja, quando na verdade a gente está tão conformado com o que está acontecendo lá fora, que a gente está de fato seguindo o mundo de maneira livre e de maneira bem aberta. E isso de fato é muito preocupante, porque é que nem Bárbara disse, somos a bandeira que o mundo vê. Somos a bandeira que o mundo vai a cada dia olhar e tirar como exemplo. Então, que tipo de exemplo a gente está deixando, de fato? Como foi dito, que o mundo enxerga a gente de uma outra forma, né? Então, as pessoas já olham para a gente, já têm um pré-julgamento da gente, como as pessoas crentes, as pessoas que são diferentes do que acontece lá fora. Ou seja, dentro da igreja as coisas acontecem dessa forma. Aqui fora as coisas não acontecem dessa forma. Então, quem está lá fora, quem está lá no mundo, já olha para, principalmente a juventude, já olha para os jovens e espera ver uma juventude diferente, que se comporta diferente, que fala diferente, que age diferente. Mas a partir do momento em que as pessoas que estão lá fora olham para dentro das igrejas e enxergam uma juventude que age da mesma forma que eles, que está na mesma roda de conversa que eles, está no mesmo caminho que eles, e às vezes encontra esses jovens tipo em festas, encontra esses jovens em situações que eles fazem, que eles participam. Então acho que acaba gerando uma confusão e criando um conflito na cabeça do povo, porque
a partir do momento que essas pessoas vão vir para a igreja, elas não vão querer deixar o que elas já estão acostumadas a fazer lá fora. Porque se os jovens que estão dentro da igreja fazem a mesma coisa quando estão fora, então por que quando eles entrarem eles vão querer fazer diferente? Então é por isso que a juventude precisa se preocupar em de verdade ser jovens inconformados e não trazer os elementos do mundo para dentro. Não precisa contaminar com o que está fora. Não precisa querer maquiar a igreja para atrair as pessoas. Precisa ser de verdade. Porque a partir do momento que eu quero ensinar a verdade, eu preciso vestir essa verdade. Então, se eu não passo a verdade para eles quando eu estou lá fora, por que eu vou passar a verdade quando eu estou dentro da igreja? Então, não bate, as coisas não batem. A gente sabe que você precisa ser uma pessoa dentro da igreja, você tem que ser a mesma pessoa fora. Não existe essa de ser duas pessoas. Porque aí você está sendo enganoso, você está mentindo. Para Deus não, mas você está mentindo. Então, a partir do momento que eu tenho uma atitude lá fora e as pessoas lá fora me enxergam dessa forma, quando elas entrarem na igreja, quando forem convidadas a participarem de alguma atividade com os jovens na igreja e elas virem esses jovens que agem da mesma forma que eles lá fora, elas vão querer chegar na igreja achando que não precisam mudar, não precisam ser transformados, nada radical, porque se os jovens de dentro fazem a mesma coisa, então quando eles virem, eles podem aceitar a Jesus, eles podem vir cultuar, participar da igreja, mas eles não precisam deixar seus costumes, eles não precisam largar o seu modo de viver, porque todo mundo vive igual. Então acho que é por isso que a gente precisa se policiar, a gente precisa ter esse cuidado de não contaminar. Eu acho que a palavra que deveria ser usada é exatamente essa. Não devemos nos contaminar. Porque a partir do momento que a gente contamina, se você pega uma laranja podre perto de várias laranjas boas, as outras vão ficar podres. Então, a partir do momento que você começa a trazer elementos, que você vem enchendo a igreja com elementos que não deve usar, por mais que pareça legal, por mais que pareça atrativo, a partir do momento que as pessoas lá fora olham para dentro das igrejas e veem a mesma coisa que eles encontram numa festa lá fora, por que eles precisam decidir se eu vou no culto ou se eu vou na festa? Não faz sentido. Então a gente precisa parar com esse negócio de vou maquiar a igreja, vou maquiar a Bíblia, vou maquiar a palavra para atrair as pessoas. Não, a gente precisa usar as palavras certas, mas trazendo a verdade. É muito interessante isso que Carla falou e fundamental, porque hoje a gente tem, e Bárbara também, porque a gente tem levantado bandeiras, né? Então, a gente tem sido inconformado com a situação política. Principalmente, recentemente, quando a gente ouve falar sobre inconformismo, a gente precisa se levantar, a gente precisa lutar, a nossa política como está, nossas políticas públicas com relação à própria juventude, o que é que trata e foge totalmente do que a palavra de Deus define. Então, nós precisamos de um representante cristão. Então, quando a gente vê hoje o termo inconformado, é com bandeiras que me convém. Mas a palavra de Deus primeiro, como é que eu posso ser inconformado com a política se eu não sou inconformado com o estilo de vida que eu levo? Que é exatamente o que Carla falou. Então, como é que o jovem vai sentir vontade e ter entendimento de mudança dentro da igreja quando ele chega, se ele sabe me encontrou lá fora da mesma situação que ele? Mas é porque eu tenho uma vida aqui na igreja e lá fora eu tô lá fora. É outra vida. E é exatamente isso que a gente precisa entender e começar a mudar. Porque o que a gente é aqui dentro tem que ser o reflexo do que a gente é lá fora. Não o oposto. A gente não tem essa divisão de eu tenho uma vida cristã e uma vida secular. Não, nós não temos duas vidas, nós só temos uma. Então, quem eu sou na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, eu tenho que ser na minha igreja. Quem eu sou com meus amigos no evangélico é quem eu sou com meus amigos evangélicos. Só que aí eu fico tendo dupla nacionalidade, duplo caráter, e eu quero que as pessoas venham até Cristo e conheçam Cristo, só que as pessoas não estão vendo Cristo na minha vida. Então eu estou inconformado com o Senado, eu estou inconformado com a presidência, com o governo, com a prefeitura, com o Supremo Tribunal, eu estou inconformado com as questões sociais do meu país, amém por isso, mas eu não estou inconformado com o pecado, eu não estou inconformado com a vida dupla que eu estou levando, eu não estou inconformado em trazer o ativismo para dentro da igreja. Não, calma.
A gente primeiro tem que colocar o que a palavra diz, principalmente nesse texto que a gente utilizou agora, em que é que está esse inconformismo. Aonde ele precisa estar? Ele tem que começar aonde? Ele tem que começar em mim. E a partir daí, o ambiente que eu estou vai começar a perceber. E aonde eu for, ele vai gerar essa mudança. Mas se eu estou querendo mudar o mundo antes de mudar a mim e aonde eu estou, isso vai ser hipócrita. E é isso que a gente tem que ter um entendimento. E aí eu quero falar com a Alana agora, que a Alana falando um pouco, ela como líder de jovens e que de forma muito pessoal e muito prática lida com isso. Então, para você, Alana, hoje, onde é que você acha que está o maior problema? Onde é que esses jovens têm sido conformados? Com o quê? Eles precisam ser inconformados. Onde é que está o problema? Bom, a paz do Senhor, né? Hoje, eu estava aqui pensando agora, enquanto os meninos e as meninas falavam, que a palavra vem dizer que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. E a partir do momento que a gente entende isso, nós devemos ser cautelosos com tudo que a gente vai fazer. Então, seja no andar, seja no falar, a gente não pode e nem deve quebrar princípios para se adequar a locais, a ambientes e até mesmo a roda de pessoas que não convém, que falam coisas que não nos edifica e não traz nada de bom para que nós venhamos oferecer a outras pessoas. E em meio a lidar com jovens e adolescentes, nós lidamos muito com essa questão de aceitar tudo que vem lá fora para ser igual. Então, eu preciso ser igual a minha amiga da escola, a alguém que é da minha casa que não serve ao Senhor, porque senão eles vão me olhar estranho, eles não vão me aceitar. Então, isso tem sido difícil lidar em relação à juventude e ao jovem e aos adolescentes, porque eles chegam com muitas queixas e a gente percebe que só vai gerar uma mudança, só vai haver uma mudança na vida deles quando de fato eles pararem de quebrar esses princípios e de fato terem uma vida com Cristo, uma vida que leve até a eternidade, que é para isso que a gente foi chamado. Porque hoje parece clichê e parece ser algo repentino, repetido demais, que Jesus vai voltar. Mas ele vem. E se a gente não se cuidar e não cuidar daqueles que Deus colocou nas nossas mãos, vai ser cobrado de nós. E para finalizar aqui a pergunta, eu lembrei que existem canções, e é muito falado hoje em dia, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então eu deixo uma pergunta: como será que as pessoas lá fora têm lido essa Bíblia? Será que tem sido mesmo a verdade do Senhor? Ou será que a gente tem distorcido o que a palavra vem nos dizer? Eu acho interessante porque quando a gente, nesse contexto do versículo 2 aqui de Romanos 12, ele traz duas palavras que para mim faz muita junção, como eu já falei. Então não adianta só ser inconformado, precisa também ser transformado. E é muito interessante a gente ver isso. É muito interessante a gente focar nisso, nessas duas palavras. Porque eu não preciso só ser inconformado, porque depois que eu me torno inconformado, eu preciso ser transformado. E transformado aonde? Na mente. E aí a pergunta que me vem: como é que anda a nossa mente? Como é que anda a mente da juventude brasileira? Como é que anda a mente da juventude da UBJ Kadosh? Como é que anda a mente da juventude cristã de Caruaru, da Assembleia Madureira de Caruaru? Como é que anda a mente da juventude dos nossos amigos, que são nossos amigos? Então, a nossa mente tem sido transformada pela palavra, que é o que o versículo começa a dizer, ou ela tem sido transformada porque é outro mundo, outra coisa do mundo, que é o que a Alana falou. Dentro de um departamento a gente vê muito jovem que quer hoje ser aceito, quer se parecer com os outros, quer ir junto com todo mundo, o que nitidamente mostra que é uma falta de identidade. Então são pessoas que estão feridas, são pessoas que estão na igreja, que têm ouvido a palavra do Senhor todos os dias, constantemente, mas que não permite que a palavra transforme a mente. O mundo está conseguindo transformar a mentalidade da nossa juventude e a igreja não. E aí a culpa é da igreja? Não. A culpa é nossa. Nós temos muito mais valorizado o que o mundo tem a oferecer do que o que a palavra diz. E aí é o que me gera esse questionamento.
Será que de fato nós acreditamos na fé que nós professamos? Será que de fato nós acreditamos no Deus que vem nos buscar que nós acreditamos? Será que nós acreditamos de fato num propósito? Nós temos uma identidade firmada nele? Porque talvez o maior problema esteja na base. O maior problema é que nós não acreditamos naquilo que nós professamos. E quando nós não acreditamos nisso, nós podemos até dizer que acreditamos, mas nossas atitudes vão mostrar o contrário. E aí, como é que a gente faz agora? Porque o texto continua dizendo que só quando isso acontecer, só quando eu não me conformar com esse mundo, quando eu tiver a mente transformada pela palavra, é que eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas e aí? Será que eu sei qual é a boa vontade de Deus? Será que eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que a gente faz agora? Eu deixo aberto para que vocês entrem para falar sobre isso. Como é que a gente lida agora com isso? Eu acho que o grande problema realmente é esse. É a questão da falta de identidade. Né? Essa questão da déficit da identidade. Quando a gente não sabe quem é, a gente não sabe quem seguir. A gente não sabe o que seguir. Um bebê, uma criança, vamos lá, uma criança de 5 anos, 6 anos, quando ela tem um pai, uma mãe em casa, tal, ela vai olhar para o pai ou para a mãe e ela vai seguir aquilo que o pai e a mãe estão fazendo. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é direito. Ela não tem um norte de quem ela é, ela não tem essa maturidade para entender quem ela é. Então, eu acho que o grande problema da nossa geração é justamente esse. É a falta de identidade, é não saber quem é, não saber o que seguir, quem seguir. E, de fato, a culpa não é da palavra, não é da Bíblia, não. A culpa é nossa por não querer saber isso, por não querer correr atrás disso. A gente vê as coisas acontecendo e a gente não se põe nessa posição, nessa postura de querer saber, de querer, não, eu quero saber isso, eu quero ver isso. E a gente acaba se colocando justamente nessa posição de omissão, como eu já tinha falado no início. E esquece que a nossa identidade, para que ela seja revelada, ela primeiro precisa ser buscada. E se a gente não busca, se a gente não entende, não tem esse entendimento e essa maturidade de buscar quem somos, o que vamos fazer, qual o nosso propósito de vida, qual o que devemos fazer futuramente, se a gente não tem esse entendimento, se a gente não tem essa maturidade, a nossa identidade como cristão vai perdendo, vai minguando. E a nossa posição de inconformados vai virando de conformados com o mundo. Então, eu acho que o grande problema nosso e da nossa geração é esse. É não saber lidar com a nossa identidade, não saber e não querer buscar essa identidade. É muito interessante ouvir Bárbara falar isso, porque um assunto que a gente fala acaba puxando o outro. E é muito interessante porque a gente olha às vezes para dentro da igreja e às vezes até a igreja de jovens que servem e estão totalmente perdidos. De jovens que já entendem um pouco quem é o Senhor, que entende para que o Senhor o chamou nessa geração, de que forma servi-lo e ainda assim anda se embaraçando porque está perdida na sua identidade e está se comparando com quem está lá fora. Então, vê só que coisa mais estranha. Nós que a própria palavra vem dizer que nós somos sal do mundo, da terra. E para que serve o sal? Nós somos luz do mundo. E nós estamos sendo contagiados para um local que não tem sal e que não tem luz. Porque a gente está preferindo então eu agora vou fazer o quê? Eu vou me conformar com as leis do Brasil. Eu vou me conformar com a falta de alimentação e boa saúde para os pobres. Ótimo. A gente precisa muito de evangélicos políticos na nossa política fazendo a diferença, que não roubem, que façam o que é correto. Nós necessitamos, até porque nem todo mundo foi chamado para o ministério. Nós precisamos de médicos cristãos, psicólogos cristãos, veterinários cristãos, professores cristãos, políticos cristãos. Nós precisamos disso. Nós precisamos de cristãos em todas as áreas que possam glorificar o nome do Senhor em todas as áreas. Só que para isso a gente primeiro precisa ser inconformado com o nosso pecado. Nós precisamos ser inconformado conosco. Só que não, a gente tem sido inconformado contra tudo, mas isso aqui eu aceito, mas isso aqui pode, mas isso aqui a gente dá um jeitinho brasileiro de ser. E eu queria ver com o Vinícius, novamente. Vinícius, eu vou fazer uma pergunta muito prática, eu quero que você seja muito honesto, sem vergonha. Quando você olha para os seus amigos que não são cristãos hoje,
Você olha para eles e você enxerga em você meios de alcançá-los. Você olhando para você diz assim, não, eu posso ser um referencial. Eu posso ser um exemplo para os meus amigos. Bom, respondendo essa pergunta, eu acho que eu não tenho meios de alcançá-los, pois tipo, eu não tenho como eu posso responder, aquela maturidade de alcançar outros jovens ainda. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou aprendendo a lidar com o que Deus colocou na minha vida, o meu propósito. Eu ainda estou isso mesmo, comigo mesmo. Eu ainda estou buscando melhorar para que eu possa alcançar outros jovens. Alcance os meus amigos, mas também todos os jovens do mundo lá fora. Que eu possa fazer a diferença, que eu possa ser diferença, que eu possa ser a influência dos outros jovens lá fora e não influenciado pelo mundo. Foi outra coisa que Bárbara falou junto com a Lana e me chamou muita atenção. De que quando Bárbara falou da criança que ao andar e aí precisa da referência, precisa dos pais, eu acho que hoje é muito doido isso, falar sobre isso, porque nós temos tantas referências e ao mesmo tempo nós não temos. Eu estava conversando esses dias e uma pessoa dizendo que estava desacreditada da igreja cristã, porque são tantos escândalos, são tantos pastores, pastoras, missionários, pessoas do meio gospel que aparenta ser algo, mas não demonstra na sua prática isso e tem estado decepcionada. E todas as vezes que eu penso nisso, só me vem algo. Essas pessoas ocupam os lugares que ocupam porque pessoas, talvez que têm na prática sido cristã, têm sido jovens cristãos, têm se omitido, como Bárbara falou. Então tem pessoas ocupando lugares que não deveriam ocupar, mas estão ocupando porque são disponíveis, enquanto as pessoas que deveriam estar ocupando estão sendo omissas. Então, para que a gente aprenda que a gente precisa parar de se omitir. Nós precisamos entender. Vinícius acabou de dizer aqui, eu não tenho maturidade ainda, mas nós entendemos que em algum momento essa maturidade vai chegar. Com a influência certa, com pessoas ao lado. E aí, levanta uma outra questão. Muitas das vezes nós, como jovens, nós temos buscado nos isolar, nos esconder. E aí entra dentro daquela pergunta, como é que está a nossa mente? A nossa mente precisa ser renovada, mas eu não permito que as pessoas me ajudem. Nós precisamos entender que as pessoas também são instrumentos e ferramentas usadas por Deus. Então, eu estou morrendo com algo, estou cheio de problema, mas eu preciso bancar, a vestir minha capa de bom moço, de jovem crente e fingir que está tudo bem. E eu estou, na verdade, na beira do abismo. Eu estou quase caindo e pulando dentro do abismo. E eu estou sozinho, mas eu preciso entender que eu preciso compartilhar. Eu não tenho experiência suficiente hoje. Beleza, busca ajuda de quem é mais fortalecido do que você. Então, da mesma forma que nós precisamos dessas referências, nós também precisamos ser essa referência. Porque o mundo está cheio de referências, mas referência errada. Então a gente tem referência hoje para o funk, para o pop, para o rock, para o pagode. Referência para tanta coisa. E onde é que estão as referências cristãs? Onde é que está a referência da juventude cristã brasileira hoje? O que é que elas estão fazendo? E eu não falo de aparecer em mídia, eu falo na questão prática. A gente tem discipulado, a gente tem tido uma vida devocional, a gente tem uma vida de oração com o Senhor, porque as bases são as mesmas, nada mudou, não é nada de novo. Pelo contrário, é antigo. Nós queremos inventar coisa onde não precisa ser inventada. É só o básico ser feito, que tudo dá certo. E voltando a analisar a respeito sobre experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carla, como identificar que vontade é essa? Como saber que vontade é essa? Acho que não tem uma receita mágica para isso. Acho que, como o Vinícius já falou, a gente precisa buscar maturidade. A gente precisa se encontrar em Deus. A gente precisa saber quem somos em Deus. E como já foi dito aqui, a gente precisa buscar essa identidade no Senhor. Então, a partir do momento que eu me encontro no Senhor, a partir do momento que eu estou buscando maturidade nele, não a chegar à perfeição, porque quando chegar à perfeição o Senhor nos leva, mas caminhando
para perfeição, porque esse é o sentido, esse é o nosso propósito, caminhando em busca da santidade. Então, a partir do momento em que eu estou caminhando, em que eu estou seguindo, eu acredito que nós passaremos a entender e a chegar exatamente no ponto certo, quando estaremos preparados e transformados. E aí sim, eu acredito que quando a juventude cristã for transformada, quando a mente da juventude cristã for transformada, for renovada, quando os jovens entenderem quem são, quando os jovens pararem com tudo que toma o seu tempo, quando os jovens cristãos pararem, quando essa geração parar para se voltar ao Senhor e para buscar essa maturidade no Senhor, para buscar a sua identidade no Senhor, e suas mentes forem transformadas, e seu coração for transformado, aí sim o mundo vai ler Bíblias diferentes. Porque eu acredito que o mundo vai ver exemplos diferentes na juventude. A partir do momento em que a juventude parar de se esconder, parar de correr do que o Senhor já tem para a vida dele. Porque a gente sabe que todos nós somos chamados com um propósito. Talvez um propósito, o propósito de um seja estar na frente de outros. Talvez o propósito de outra pessoa seja estar por trás, só cobrindo, só intercedendo. Não importa, você foi chamado com um propósito. Então, a partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você consegue compreender que todos são chamados com um propósito. E como já foi dito numa pregação, Deus não usa pessoas inúteis. No reino não tem ninguém inútil. Todos foram chamados com um propósito. Então, quando a juventude, quando essa geração conseguir entender isso, conseguir correr atrás dessa maturidade, conseguir aceitar o que o Senhor já disse sobre eles, aí sim, o mundo vai enxergar uma juventude diferente. As pessoas vão conseguir ver exemplos diferentes. Porque nós, de fato, estaremos sendo o que Cristo nos chamou para ser. Exemplo. Ponto. A gente não tem que buscar receitas mirabolantes, a gente não tem que buscar fórmulas extraordinárias. Não. O Senhor nos chamou para ser exemplos. Então a gente só vai conseguir ser exemplo quando a gente aceitar o que Ele já falou sobre a gente. Então, enquanto eu corro do que Ele tem para mim, eu vou continuar me embaraçando e o pior, atrapalhando outras pessoas. Então, as pessoas que já poderiam ter vindo e estar vivendo esse processo juntamente comigo, talvez não vieram ainda porque eu estou me atrapalhando no meio do caminho e não estou sendo o exemplo que deveria ser. Então, acho que a gente precisa parar e, de fato, buscar essa maturidade e entender e aceitar a identidade que o Senhor já tem pra gente. E aí, Carla, falando sobre isso de ser referência, isso é algo muito sério, gente, tá? É algo muito sério porque existem promessas sobre nossa vida. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Eu acredito piamente, eu acredito que o Senhor está voltando. Eu acredito que nós somos uma das últimas gerações. E existem promessas há muitas décadas sobre a juventude brasileira, sobre um grande avivamento, sobre jovens fortes sendo referência, sendo utilizada em todas as áreas para glorificar o nome do Senhor. A grande questão é que tem muita coisa que é condicional. É o que o Carlos acabou de dizer agora. Então, a gente tem que parar de fugir. A gente tem que parar de correr. A gente tem que parar de se esconder e deixar para amanhã e dizer assim, não, mas eu sou muito jovem. Porque essa promessa é para a juventude, é para viver enquanto somos jovens. Não é depois que tivermos velhos, tivermos envelhecidos, se o Senhor até então não tiver voltado. A grande pergunta é, eu quero fazer parte dessa geração? Eu quero fazer parte dessa geração inconformada, que não aceita o seu pecado, que não aceita e começa a ser referencial para outros jovens entender, através da palavra do Senhor, de que essa minha vida não é correta, essa minha vida vai me levar para o inferno, porque nós precisamos falar sim de inferno, nós precisamos falar de amor, nós precisamos abraçar mais, nós precisamos ter mais misericórdia, compaixão, empatia, mas isso não tira da nossa boca ainda dizer que pecado é pecado, que quem morrer sem confessar o Senhor e sem confessar seu pecado está indo para o inferno. Infelizmente isso é verdadeiro, a gente não pode negar isso. E às vezes a gente tem negado isso para ser uma igreja bonitinha.
Porque quando a gente fala de inferno hoje, as pessoas correm. Mas essa aqui é a verdade. Então a gente precisa amar mais, a gente precisa abraçar mais, a gente precisa ouvir mais as pessoas, ter compaixão por elas e dizer, se você não se arrepender, infelizmente você vai para o inferno. Nós precisamos fazer isso. Então existem promessas sobre a nossa geração que precisam ser cumpridas, mas que para isso nós precisamos parar de se esconder, ser essas referências e ter uma vida íntegra com o Senhor. A vida que eu levo dentro da minha igreja, ela tem que ser estendida à minha casa, estendida ao meu trabalho, estendida em toda parte da minha vida, porque eu não tenho mais duas vidas, eu não tenho duplicidade de vida, eu tenho uma única vida. É a vida de servo do Senhor, de filho, de jovem referência do Senhor. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria que os meninos, de um por um, de forma rápida, deixasse, em poucas palavras, um encorajamento para você que é jovem, que você precisa entender, que você está até conformado, mas que você precisa colocar nesse lugar de inconformado com o mundo. Qual a palavra que vocês diriam para esse jovem? Então, o que eu falo é siga a palavra. Não há manual mais completo e mais atualizado, apesar dos pesares e apesar das pessoas falarem que a Bíblia é desatualizada. Não. A Bíblia ela é atual, a Bíblia ela é verdadeira. Então, siga o manual, siga a Bíblia. Busque na palavra saber quem você é. Para que você foi chamado? Qual o seu propósito no mundo? Então, eu acho que para que a gente possa ser esses jovens com identidade e jovens inconformados, a gente primeiro precisa saber disso e ter esse entendimento. Eu acho que a única coisa que eu posso falar é: tenham atitude, queiram ser pessoas diferentes, tenham a atitude de levantar do lugar que você está e buscar o diferente. Então, se você está na igreja e você sabe que você ainda não se conhece, você ainda não sabe quem você é em Deus, tenha atitude, levante do seu lugar e comece a buscar isso, porque isso não vai chegar como um presente caindo nas suas mãos. Você precisa correr atrás, você precisa buscar de fato. Então, levante-se, tome uma atitude e faça algo para entender e para saber quem você é. E em relação a minha palavra de encorajamento, não é só para aqueles que não conhecem ou que estão com dois pensamentos, mas é também para aqueles que por algum tempo serviam com verdade e enterraram os seus talentos, enterraram aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Aqueles que penduraram aí seus instrumentos, como diz lá na palavra do Senhor, que houve um tempo que aqueles que receberam o chamado do Senhor penduraram seus instrumentos, penduraram os seus sapatos e enterraram os seus talentos e pararam de fazer. Então, meu encorajamento é para você que parou de servir, que cansou, que não consegue ou que não tem mais força devido a tanta frustração, que você volte, porque o Senhor ele tem pressa em cumprir todas as promessas, o chamado que ele fez para você, que ele deu para você, é seu. E apesar de existirem muitos outros que estão sendo levantados, Deus conta com você. E para aqueles que estão dentro da igreja e não viram ainda uma mudança, está na hora de parar um pouco, se arrepender com verdade, de coração, e assim deixar que o Senhor venha e faça e transforme, porque para gerar avivamento, primeiro precisa de arrependimento. Eu só tenho a dizer que se você olha para o mundo e o mundo, as coisas que acontecem lá fora não te incomoda, comece a ficar inconformado com sua posição diante de Cristo e na igreja em si. Porque se não está te incomodando é porque de algum modo você está confortável com o que está acontecendo lá fora. E acorde, busque em Deus quem você é, de fato. Porque não adianta também ficar inconformados com sua posição diante de Cristo e não sair do canto para fazer alguma coisa.
Se é para ficar inconformados, de fato, se levante, vá atrás do que Deus tem para a sua vida, vá atrás do que Deus colocou em suas mãos e vá atrás de saber quem é você em Deus. Só isso mesmo. Bom, o que eu quero dizer para encorajar os jovens é que se levantem e agem, e possam agir. Que busquem se aprofundar mais em Deus, busquem ter a maturidade necessária para que reconheçam para o que vocês foram chamados para fazer pela parte de Deus. Que a gente, como diz uma música, que eis-me aqui, geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, e nação santa. Somos uma geração de jovens chamados para pregar, para sarar, curar, e que possamos nos levantar e agir cada vez mais. E isso é o que eu tenho a dizer. Depois de tudo isso que vocês já falaram, o que é que eu poderia dizer? Eu diria que nós não somos camaleões. Camaleão é que se adapta ao ambiente. Nós não precisamos nos adaptar ao mundo. Então, para que nós possamos ser inconformados, nós precisamos parar de ser jovens camaleão, que a gente muda de acordo com o local onde a gente está. Então, a palavra de encorajamento que eu trago para você, jovem que está nos assistindo agora, se exponha. Se exponha. Mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Você só não pode ir cheio de pecado. Você só não pode ir fingindo. Mas se exponha. Busque ajude. Seja a referência que essa nação precisa. Mas Deus não me chamou para o altar, não. Mas Deus chamou para quê? Porque já foi dito aqui, ninguém é inútil. Não existem pessoas inúteis no reino do Senhor. Todas as pessoas têm sua função, independente de qual seja ela. Então, tenta descobrir isso. Se expõe. Dá a cara a tapa. Vai. Acho que o meu convite para você é: faça parte de uma geração que vai se levantar inconformada com esse mundo, com o pecado, que não tem problema nenhum em andar, como o Luiz falou, na contramão do que o mundo diz. Porque, como o Vinícius falou, nós somos uma geração separada. Uma geração separada pelo Senhor, e nós só conseguiríamos refletir o Senhor mostrando que somos separados. Enquanto caminharmos na mesma direção, ninguém vai nos enxergar, porque está lá ombro a ombro com cada um de nós. Nós precisamos vir na contramão para que possa ser enxergado, e não a nós mesmos, mas ao Senhor. E eu gostaria de agradecer desde já aos meninos pela paciência, por toparem como sempre tudo, e dizer que Deus abençoe a vida de cada um, que eu amo a vida de cada um de vocês, que o Senhor prospere, e que, sem sombra de dúvida, cada um possa continuar nesse lugar de referência, dando a cara a tapa e parando de se esconder e se expondo, para que possam ser usados para a glória do Senhor. E quanto a vocês que estão assistindo, eu espero que vocês tenham curtido nossa conversa. Curte aí, compartilha e lembre-se, se exponha. O Senhor conta com você para essa geração de inconformado, com essa geração que não se conforma com o que o mundo dita, com o que as pessoas acham, com o que as pessoas ditam, que nós andamos conforme a palavra do Senhor, que não é nova, que não é velha, mas que é eterna e que nos garante uma vida eterna com o Senhor. E eu te agradeço, e logo nós teremos novos vídeos. Curte aí, compartilha, e é isso que eu tenho a te dizer.